Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje vou abordar um assunto meio polêmico que eu vejo muitas pessoas falando, que é as pessoas falam que Deus é injusto, que o Deus do Antigo Testamento ele era mau, ele é injusto, ele fazia coisas brutais e violentas, coisas de tipo. Esse vídeo aqui não é focado em responder argumentos de ateus, porque eu vejo muitos ateus usando essa lógica de que Deus é mal, por isso, por aquilo, por conta de algumas decisões que ele tomou na Bíblia. Esse vídeo aqui não é focado nisso. Só quero esclarecer essa questão, porque tem muita gente que se pergunta isso, né? E eu vou tentar explicar. E as pessoas têm que entender que a justiça como a gente conhece não é a justiça divina. Tá, mas daí você pode estar falando assim, mas como assim? Tipo assim, a justiça divina, a justiça de Deus, ela é 100% justa. Ela é perfeita. Então, o que parece injusto, ou uma decisão, um julgamento muito pesado, digamos assim, Deus pesou muito a mão nisso ou naquilo. É que a gente somos limitados em quase tudo. Então, a gente querer entender uma questão tão profunda como essa só um pouco desrespeitoso. Porque Deus, né? O conceito de Deus é muito profundo. Ele é um ser infinito, onipotente, onipresente e onisciente, né? Então, a gente querer compreender um ser tão complexo assim, entender todas as decisões dele, sou um pouco arrogante, né? É soberbo. Tanto que um dos motivos do porquê a Bíblia é um livro complexo, porque tem gente que fala que a Bíblia é um livro simples, é de entender. Primeiro que essas pessoas claramente nunca leram a Bíblia de forma aprofundada, porque se lessem, veriam que não é isso. Tem muitos livros da Bíblia complexo, como Isaías, Apocalipse, principalmente. A Bíblia usa muito parábolas, né? Reflexões, histórias. Então, tudo na Bíblia tem um porquê. Tudo tem um significado espiritual. Eu estava estudando, né? As questões dos sacrifícios no Antigo Testamento. E é surpreendente como tudo, a cerimônia, tudo, as vestes, tudo tem um significado. As pedras preciosas, algumas representam o povo israelita, as tribos, né? Nada é por acaso. Se o Criador decide algo, é porque aquilo tinha que ser daquela forma. E uma coisa que as pessoas não entendem é que Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro. Então, uma questão que a gente só vê com o parâmetro do presente, né? Com o tempo presente, ele vê em 3 tempos diferentes. Tem até uma palavra em grego, né? Um conceito em grego que explica isso, mas eu esqueci como que é. Se eu achar, eu coloco no vídeo aí. Então, por exemplo, na nossa régua de justiça, ela é corrompida. Ela não é 100% correta, concreta. Tem vários casos de injustiças que acontecem. Por exemplo, eu vi um caso de um cara que ficou preso na cadeia a vida toda. Desde quando ele era jovem até os 40, 50 anos de idade. Depois, soltaram ele e descobriram que ele era inocente o tempo todo. Imagine o tanto de oportunidades, o tanto de experiências que esse cara perdeu na vida. Você acha que isso é justo? Não. Porque a justiça, os juízes, eles são humanos, eles erram. Então, vai haver erros. Ao contrário, é do Altíssimo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, ele sabe qual que é o julgamento justo e o injusto, né? Tem um caso de uma mulher também, que eu vi. O caso assim, um grupo de amigas criminosas deparam um gringo na praia de Copacabana. Até passou isso algumas vezes aí. Deparam um cara e roubaram o celular dele, os documentos, o dinheiro. Se não me engano, era R$2.000. Não sei se era
em reais brasileiros mesmo, ou era dinheiro europeu, né? Euro, o dólar, coisa do tipo. E eles viram que tinha uma mulher nesse grupo de mulheres aí que tinha 20 passagens criminosas. Ou seja, soltaram ela essas 20 vezes. O que é um absurdo, porque essa pessoa ela se sente punida, ela vai voltar e vai fazer isso. Eu até achei um vídeo do canal Foco. O canal Foco é aquele canal que faz vídeos de um patrão versus 30 desempregados. Um personal versus 30 gordos. Ou um crente, um cristão, né? Versus 30 ateus. Esse canal aí. Eu vi um vídeo desse canal que era assim. Era um policial e um ex-criminoso. Esse ex-criminoso, ele foi reconstituído, né, na cidade. Ele conta que se ele não tivesse sido punido, é bem na hora, porque ele conta que depois que ele roubou aquela loja lá, eu não lembro direito qual loja que era. Depois que ele roubou, poucas horas depois, de noite, já pegaram ele. Já bateram na porta dele e levaram ele pra delegacia, né? Ele fala que se não tivesse sido punido, certamente ele fazeria isso de novo. Ou seja, essa questão aí da mulher que teve 20 passagens é algo injusto. É algo totalmente contraditório, né? Mas fazer o quê? Estamos no Brasil, né? Infelizmente, Bostil. E eu vejo muita gente falando assim, questionando assim, Deus. Ah, mas Deus matou todo mundo em Sodoma e Gomorra, criança, velhos, mulheres, todo mundo. Sendo que eles não entenderam o contexto daquilo. Porque o Criador, né? Deus, Yahweh, ele é um ser totalmente santo. Ele é puro. Então ele não consegue ver algo que vai contra os mandamentos dele e aceitar aquilo, né? Ele não consegue. Então, ele matou aquelas pessoas porque elas iam totalmente contra a moral e a ética divina. Você percebe que a moral e a ética divina também é moral e ética humana, porque antes do cristianismo, a moral ética era algo relativo. Por exemplo, na Grécia, em Roma, nessas sociedades mais antigas aí, um pai ou uma mãe dava um escravo sexual pro filho ou pra filha, praticavam orgias aí, incesto, coisa do tipo. E ninguém via isso como algo errado, porque não existia a moral e a ética divina, né? Isso foi apresentado depois pra sociedade em geral, né? Antes era pros israelitas, né? Então, eu até pretendo fazer um vídeo sobre o falso senso de antimoralismo que algumas pessoas pregam, né? E eu tenho esse plano de fazer esse vídeo há um tempo já. Só que o vídeo é bem complexo, então eu acabo adiando ele, procrastinando, né? Desde antes de eu criar esse canal, eu pensava em fazer esse vídeo, e eu vou fazer ainda. Eu até tenho um caderno, e tem umas 4 páginas, 5, só de tópicos sobre esse vídeo. É de tão complexo que é. Envolve várias questões, né? Filosóficas, históricas e coisa tipo. Então, é um vídeo complexo pra se fazer, então eu pretendo fazer ele mais futuramente. Mas continuando, muitas pessoas falam de Sodoma e Gomorra, que não sei o que. Nossa, como Deus é cruel, que não sei o que. Ele matou tanta gente lá. Sendo que aquelas pessoas, a Bíblia explica, elas estavam totalmente corrompidas. Elas praticavam incesto, sexo com animais, coisas bizarras, desprezíveis mesmo. Que acontecesse perto da casa de alguma dessas pessoas que julgam Deus, elas ficariam horrorizadas, né? O que é uma hipocrisia em tanto, né? Outro acontecimento que explica isso, que esclarece essa questão, é quando os filhos de Arão, para quem não sabe, Arão é o irmão de Moisés, né? Que recebeu os 10 mandamentos. Os filhos de Arão acenderam fogo para fazer a cerimônia lá, os sacrifícios. Eles acenderam fogo sem permissão de Deus. Sendo que ele mesmo pediu, quer dizer, mandou
para não acenderem o fogo dessa porção dele, né? Porque isso é um ato de desobediência contra um ser tão imensurável como o pai, né? Então, é um ato muito desobediente, sem falar que é um ato meio burro, digamos assim, sem ser desrespeitoso, porque os filhos de Gerão sabiam que era errado, que era um ato muito imperdoável e desonroso com Deus, mas mesmo assim eles fizeram. Ou seja, eles pagaram o preço daquilo que eles tomaram por escolha, né? Então, não faz sentido as pessoas questionarem isso, sendo que eles mesmos cometeram um erro, ninguém pediu pra eles ir lá acenderem fogo. Então, as pessoas não pensam, não refletem. Engraçado que a pessoa nunca leu um versículo sequer da Bíblia, nunca estudou teologia a fundo e quer debater, quer falar sobre assuntos extremamente complexos de teologia, que nem grandes filósofos e grandes pensadores, exegetas e que estudam a fundo a Bíblia não conseguem entender completamente. Então, você percebe que é uma soberba. O cara não consegue nem se controlar, ele não consegue ficar uma semana sem se masturbar, não consegue ficar uma semana sem rede social, sem vídeo curto, sem TikTok, sem bebida, e quer debater sobre essas questões. O cara não tem nem autocontrole e quer debater coisas complexas. Vai entender, né? E as pessoas têm uma visão muito distorcida da bondade suprema, né? Que é Deus. Eles acham que a bondade suprema, você ser bom, é você sempre ser muito passivo e apaziguador, que quer paz o tempo todo, que é o bem de todo mundo, sem consequência e coisa tipo. Sendo que a bondade e justiça divina é algo diferente disso. É claro, o Criador, né? Ele quer paz, sim. Ele quer paz no mundo. Só que as próprias pessoas plantam maldade, promiscuidade, pecados sexuais, coisa tipo. Então, tudo que você planta, você colhe. A própria Bíblia, eu falei isso um monte de vezes. Tem várias passagens que falam sobre essa questão. Então, Deus, ele é justo. Então, ele quer que, se você fez mal a algo ou alguém, você tem que pagar. E todo mundo fez mal a alguém. Ninguém é santo aqui. O único santo é ele. Então, as pessoas que querem ditar o que o Criador é pra fazer é algo muito soberbo e imbecil. Me desculpa, mas é verdade. Então, se o Criador, Deus, tem que tomar uma atitude que, aos olhos das pessoas, é algo muito cruel, coisa tipo, só que lá na frente vai fazer a pessoa aprender, trazer paz, para aquela situação, ele vai fazer. Um exemplo disso é a história de Jó. O próprio Deus permite que o diabo tenta Jó, para que Jó, ele entenda na pele o que são tentações e para provar a fé de Jó. É para provar se ele realmente era fiel a ele. O mesmo caso é a questão de Abraão, né? Que Abraão, Deus pede para ele sacrificar o próprio filho em um monte lá, para ver se ele tinha uma fé firme nele, né? Para ver se ele realmente já fazeria de tudo o que ele mandasse para iniciar o ministério dele, né? Então, tanto que o próprio Abraão e Jó foram reconstituídos depois, né? Deus deu em dobro para eles. Só que, para você conquistar algo, primeiro vem a dor, né? Isso é uma regra da natureza. Se você quer algo grandioso, primeiro você tem que fazer algo para conquistar aquilo. Você tem que ter uma disciplina, né? Um momento de resistência mental.
E eu falo disso no meu vídeo sobre a dor edifica o homem. Também eu falo no meu vídeo que eu conto a minha história, né? Que eu falo um pouco sobre o que aconteceu na minha vida, né? E lá nesses dois vídeos eu falo sobre isso. Sobre como a dor e o mérito, né? A conquista tá ligado muito intrinsecamente, né? E outra coisa também é que tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento, ele é o diabo, ele é mau, que não sei o quê. É pelos mesmos motivos que eu falei antes, né? De que eles não entendem essa questão da dor, do sacrifício, da questão do Criador exterminar o mal, o profano, porque na Bíblia muitas passagens dão uma alusão que o santo e o profano não se misturam, né? Porque o exemplo disso são os próprios israelitas. É tanto que a palavra santo, kadosh, em hebraico, significa separado, né? Ou seja, tem que separar o joio do trigo, né? O mal do bem. Isso acontece muito na Bíblia. Só que, continuando, né? Tem pessoas que acham isso, que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, que não sei o quê, que ele é o demiurgo. Só que isso não faz sentido nenhum, porque o próprio Messias, Jesus, né? Ele cita a Torá, o Antigo Testamento, em várias ocasiões. Ele próprio fala que ele não veio abolir a lei, né? A lei seria o Antigo Testamento, né? Os mandamentos. Ele não veio abolir a lei, né? Ele veio cumprir a lei. Ele próprio fala isso. Então, por exemplo, com o próprio diabo, quando ele tava 40 dias no deserto, ele tava sendo tentado, né? Pelo diabo. E o diabo falou assim: ah, esse próximo é pra mim, me adora, com não sei o quê. Daí Jesus fala assim: adorará somente ao Senhor, e é só ele prestará culto, né? E também o diabo ia tentar ele, já que o Messias tava com muita fome, né? Porque ele tava com 40 dias no deserto. Daí ele falou assim: ah, você transforma essas pedras em pães, que não sei o quê. Daí ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, né? E aonde que estão essas passagens, né? É que o próprio Jesus fala. É no Antigo Testamento, né? Só que as pessoas que acham que Deus do Antigo Testamento é o próprio demiurgo, não sei o quê, eles não reconhecem isso, né? Eles não mostram isso pros escritos dele. Porque tem muita gente que engana os próprios escritos. Os escritos, por falta de conhecimento, acreditam, né? Tanto que Jesus fala, né, que meu povo sofre por falta de conhecimento. Ele fala isso. Então, é muito fácil enganar pessoas que não têm conhecimento, né? E também tem a passagem de jovem rico, né? Que ele chega assim: o que eu preciso é pra ser salvo, é pra seguir você, que não sei o quê. Daí Jesus fala assim, daí fala os 10 mandamentos, né? Não roubarás, honrará pai e mãe, não roubarás, esse tipo de coisa. E onde que tá? E onde que tá esses mandamentos? No Antigo Testamento, né? Então, esses caras que realmente pregam essa questão do Antigo Testamento ser algo maligno, eles não mostram isso pros escritos deles, né? Porque se mostrassem os escritos, iam ver a contradição, né? E eu não vou falar quem é esses canais, né? Porque esses caras aí tem mania de querer processar e perseguir e fazer calúnias contra o que fala deles, das heresias dele, né? Então é por isso que eu não vou falar. Então foi isso o vídeo. As pessoas têm que entender que o Criador, ele tá muito mais acima do que a gente. Tanto que em Isaías, capítulo 55, do versículo 8 ao 9, o próprio Deus, né? Ele fala que os pensamentos dele, os caminhos dele, estão muito mais acima do que o nosso. Ou seja, a gente é limitado. Isso é um fato. Você pode ser o maior gênio da humanidade. Você sempre vai ser limitado em alguma coisa. Sempre vai existir alguém melhor que você em algo. Isso é um fato. Não adianta deixar amigar. Isso é um fato biológico.
E para finalizar, as pessoas têm que entender isso. A justiça é divina. Ao contrário é da justiça terrena. Ela é verdadeiramente justa. Então, se você fazer uma coisa muito pecaminosa, você vai ser punido na mesma medida. Simples. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem argumentar, falar baboseira do que elas acham, coisa do tipo, só que elas não entendem a teologia básica, não estudam os conceitos básicos de teologia e querem opinar ainda. Desculpa, mas o seu argumento é inválido, não vale de nada. É isso. E futuramente eu pretendo fazer um vídeo contando o porquê eu não sou ateu, né? E nesse vídeo eu falo um pouco da minha história, eu falo alguns relatos espirituais que aconteceram comigo. E eu espero que seja um vídeo muito bom, porque vai ser uma conversa mesmo, eu com quem tá assistindo e comigo mesmo. E foi isso. Espero que vocês tenham entendido, eu gostado. Desculpa, essa minha dicção não foi tão boa assim. E é isso, falou. Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Meu nome é Enéas.